estão aí conectados. Agora é o teste de prova, né? É agora que vai acontecer a sacudidura, é agora que vai ser derramada a chuva serôdia. Então, quem saiu, né, pastor Eliabe? Quem saiu... Bom, eu espero que vocês tenham apreciado muito. Eu estava aqui observando as palavras dos nossos pastores, que apresentaram esses temas tão relevantes, tão importantes, tão cheios de vida, que nos ajuda a ter uma percepção melhor do tempo que a gente está vivendo, do que nos aguarda pela frente. E eu confesso que eu tinha um outro tema aqui para apresentar, mas de tanto falarem sobre lei dominical, papado e coisas assim, eu resolvi, então, modificar o tema, apresentar outro assunto que também é muito importante. Aliás, ao meu ver, é um dos mais importantes, dentro do contexto profético, no tempo do fim que nós estamos vivendo, porque traz a tônica da preparação. Eu vou falar sobre a chuva serôdia. A chuva serôdia. Esse, para mim, é um dos temas mais relevantes, mais importantes, mais sublimes, mais necessários. É um dos temas que mais precisa ser falado, né? A igreja precisa aprender mais sobre esse assunto, sobre o derramamento do Espírito Santo. Amigos, se tem um pedido que nós temos que incomodar a Deus todos os dias de fazer, todos os dias, a todo momento, é pedir a Deus: Senhor, por favor, derrama o teu Santo Espírito sobre a minha vida, né? Para que ele julgue os meus sentimentos, para que ele julgue as minhas intenções, para que ele julgue o meu coração, para que ele julgue a minha consciência, para que ele me revigore, para que ele me renove, para que ele me ajude nas lutas do hoje e me prepare para o amanhã. Essa é uma escolha que precisamos fazer a todo momento. Amigos, a unção do Espírito, a presença do Espírito Santo na vida humana é fundamental, é a chave para se resolver muitos dos conflitos espirituais. Então, se existe um momento que nós precisamos, mais do que nunca, pedir a unção, a ação do Espírito Santo, ser derramado na vida, este momento é agora. Este momento é agora, né? Eu vou falar no decorrer da mensagem, mas já vou adiantar para vocês que somente receberá a chuva serôdia aqueles que receberem hoje a chuva temporã do Espírito. Está claro isso para você? Somente receberá o poder maior do Espírito somente aqueles que receberem hoje o poder menor do Espírito. Tá bem? Então, a chuva do Espírito Santo em nossa vida deve ser uma prioridade constante, pedir, buscar. Amigos, nós temos que tentar sentir sede do Espírito, sede da justiça de Deus, sede da vontade de Deus em nossa vida. É necessário sentir fome, ter fome da palavra de Deus. Eu me lembro de ter lido na história do Adventismo muitas pérolas que me chocaram, que me impressionaram, mas tem uma declaração que ela me emociona até hoje. No princípio desta igreja, quando os pioneiros eles estavam estudando ali a Escritura, verso por verso, capítulo por capítulo, livro por livro, diz que quando eles chegavam num determinado verso da Bíblia e não conseguiam compreender, não conseguiam entender aquele verso, eles suplicavam a Deus por entendimento. E quando mesmo assim, apesar da súplica, eles não conseguiam entender, diz que eles choravam, se derramavam diante de Deus, implorando: Senhor, por favor, me ajuda, nos ajuda a entender, compreender esse verso. E com lágrimas nos olhos, com súplicas, eles buscavam a Deus intensamente. Não responda alto, não, responda aí no seu coração, apenas para você, na sua consciência. Quantas vezes você já chorou diante de Deus, já se derramou diante de Deus, lutando com Deus para entender algo tão obscuro, algo que você leu e não entendeu, não compreendeu, algo que é importante para a sua vida e aquilo não se clareou como você gostaria? Sabe, aqui naquele momento de reflexão, de estudo, de busca, quantas vezes
você já chorou diante de Deus, suplicando a Ele o entendimento? Amigos, isto é sério. Nós temos que, hoje, negar o nosso próprio eu, carregar a nossa cruz e sermos perseverantes. Eu vou falar um pouco sobre isso, tá bem? Mas antes eu gostaria de fazer mais uma oração, para a gente iniciar esse último tema, tá bem? Porque ele é muito importante para a nossa vida. E eu espero que você não seja vencido aí pelo cansaço, pelo sono, tá? Eu conheci um senhor, um ancião de igreja de 70 anos de idade, que ele, quando ele estava lá no culto e ele sentado começava a sentir sono, ele se levantava, ficava em pé para não perder um segundo da mensagem, e não importava quem estava pregando. Ficava em pé para não perder. Então, se for necessário, fique em pé, tá bom? Mas não perca o que Deus tem para você neste momento, viu? Todas as mensagens foram belíssimas, Sabe por que foram belíssimas? Porque é a palavra de Deus, entendeu? É a palavra de Deus. Vamos orar então. Bom Pai, obrigado por tua bondade, obrigado por tua misericórdia. Nós suplicamos a unção, a presença do teu Espírito, Senhor, por favor. Nós somos dependentes da ação dele em nossa vida. Que ele nos ajude, por favor, a ter percepção espiritual das coisas. Que ele nos ajude a ter sensibilidade a ouvir a tua palavra, a tua voz. Por favor, Pai querido, guia a nossa consciência agora. Guia, Senhor, o nosso coração. Guia, Pai querido, as nossas percepções. Derrama o teu Santo Espírito sobre a tua igreja agora, Senhor. Por favor, sobre todos nós que estamos aqui acompanhando, assistindo, conectado. Nós imploramos que o Senhor é que venha a falar. Por favor, porque o instrumento não é importante. O que é importante é a tua voz que queremos ouvir nesta noite. Por favor, querido Pai, nós suplicamos por misericórdia, Senhor. É por misericórdia mesmo que nós pedimos, sempre no mérito do poderoso Jesus Cristo. Amém, querido Deus. Amém. Bom, amigos, deixa eu compartilhar aqui a tela, então. Eu quero mostrar aqui para vocês, tá? Sobre a chuva serôdia, algumas questões importantes, tá bem? Só aproveitando, lembrando, para quem não sabe, eu tenho um canal aí no YouTube, viu? Um canal no YouTube chamado Gilberto Tais. Você digita lá Gilberto Tais, o Tais é T-H-E-I-S-S, ou então Fé ao Fideísmo, você vai cair lá no canal. Se inscreva lá no canal, tá bom? Ali tem outros temas a respeito de profecias, tem vários temas, tem reflexões espirituais também, tem alguma coisa sobre arqueologia bíblica, tá bom? Então você pode se enriquecer com alguma coisa ali, ok? Então outros temas você pode acompanhar por lá. Eu vou falar então neste momento sobre a chuva serôdia, tá? Então, a princípio, a chuva temporã e chuva serôdia são duas palavras muito conhecidas no meio adventista. No meio adventista são muito conhecidas, e você já deve, no mínimo, ter ouvido falar sobre isso, né? Então, essas duas expressões, elas aparecem repetidas vezes em várias referências bíblicas. E essas referências, elas sempre enfatizam esse caráter crucial de cada uma delas, ali no contexto literal, para a agricultura, né? E um exemplo é Deuteronômio capítulo 11, verso 14, quando Deus disse aos israelitas, através de Moisés: então darei a chuva da vossa terra a seu tempo, no tempo da temporã e no tempo da chuva serôdia, para que recolhais o vosso grão, e o vosso mosto, e o vosso azeite. Esse é um exemplo, entre outros tantos exemplos, do prenúncio da chuva temporã e também da chuva serôdia. E depois, o profeta Jeremias também, ele vai repreender o povo por não dizer em seu coração: temamos agora ao Senhor nosso Deus, que dá a chuva temporã e a serôdia, ao seu tempo, e nos conserva as semanas determinadas da cega. Este também é outro exemplo, né? Mas qual seria o significado da... Eu acredito que a grande maioria saiba, mas é possível que um ou outro talvez não compreenda, e eu vou explicar aqui sobre o significado da chuva temporã e também da chuva serôdia. A chuva temporã, ela
que cai no outono, especialmente no final de outubro, preparava o terreno para ser lavrado e também semeado. Ela também é responsável por irrigar os campos recém-semeados. Agora, a serôdia, que cai na primavera, é fundamental para fazer com que o grão cresça e produza uma boa colheita. Ou seja, a chuva temporã, do seu ponto de vista literal, era aquela chuva mais branda que vinha para preparar a terra, preparar a semeadura. E a serôdia era aquela chuva mais torrencial, que preparava a germinação, o crescimento, a maturação para a colheita do grão. E essas descrições, elas são usadas no campo tipológico para representar a chuva e o poder do Espírito Santo na vida do povo de Deus. Agora, algo que é muito importante, muito mais relevante, é que se na ausência da chuva temporã, o solo fica muito prejudicado, sem a chuva serôdia, todo o cultivo fica seriamente ameaçado, né? Naquele tempo lá, especialmente no tempo passado ali de Israel, se na ausência da chuva temporã o solo ficava muito prejudicado, muito, prejudicando, obviamente, comprometendo, obviamente, a semeadura, sem a chuva serôdia, também todo o cultivo ficava seriamente ameaçado. Ficava ameaçado, especialmente no processo da colheita. Além disso, na região ali da Palestina, a chuva serôdia e temporã, elas são muito importantes, porque entre elas havia ali naquele território um verão quente e muito seco. Então, do ponto de vista literal, do que acontecia de fato ali no passado, você percebe a importância. Era crucial a chuva, tanto a temporã quanto a serôdia. As duas eram fundamentais, as duas tinham uma relevância extremamente importante para a semeadura e para a colheita. E um problema, ou a ausência de uma dessas chuvas, traria também prejuízo lá na colheita final, especialmente, né? Agora, esses versículos, em certos versículos, a chuva serôdia e a chuva temporã também são lembradas em conexão com as promessas de Deus. Antes de profetizar sobre o derramamento do Espírito Santo, nos últimos dias, o profeta Joel diz que Deus haveria de enviar a chuva temporã e a chuva serôdia, assim como acontecia ali no passado. Agora, nessa profecia de Joel, fala sobre a promessa de Deus de renovar a terra e seu povo em resposta ao arrependimento genuíno. Então, a promessa da chuva temporã, a promessa da chuva serôdia, ela estava diretamente ligada, estava harmonizada com a ideia do arrependimento genuíno. Do arrependimento genuíno. Então, por exemplo, no capítulo 2 de Joel, o verso 23, deixa eu abrir aqui, se você quiser abrir aí a sua Bíblia também, eu acredito que seria bom você abrir a sua Bíblia. No livro de Joel, capítulo 2, onde está a base para a compreensão tipológica da chuva temporã e serôdia, livro de Joel, capítulo 2, o verso 23. Primeiro, vou ler o verso 20. O verso 20 diz assim: mas o exército que vem do norte, eu o removerei para longe de vós. Lançá-lo-ei em uma terra seca e deserta. Lançarei a sua vanguarda para o mar oriental e a sua retaguarda para o mar ocidental. Subirá o seu mau cheiro e subirá a sua podridão, porque agiu poderosamente. Aqui falando sobre a invasão de Babilônia, não é? E depois o verso 21, a promessa de Deus para aqueles que se firmassem nas promessas de Deus, na palavra de Deus, na vontade de Deus. Então, esses poderiam se regozijar, poderiam se alegrar, porque o Senhor faria grandes coisas por eles, apesar dos problemas. No verso 23, diz: alegrai-vos, pois, filhos de Sião, regozijai-vos no Senhor vosso Deus, porque ele vos dará em justa medida a chuva e fará descer como outrora a chuva temporã e a chuva serôdia. Aqui uma promessa de restauração do povo de Deus. Restauração tanto física quanto espiritual. Por isso que o verso 25 vai dizer: restituir-vos-eis os anos em que foram consumidos pelo gafanhoto migrador e etc. Né? Conforme o texto vai
vai aqui descrevendo. Depois, a partir do verso 28, diz assim, olha, acontecerá depois que derramarei o meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos velhos sonharão, e vossos jovens terão visões. Até sobre os servos e sobre as servas derramarei o meu espírito naqueles dias. O verso 30 diz, mostrarei prodígios no céu e na terra, sangue, fogo e colunas de fumaça. Depois, o verso 31, falando sobre o sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. E o verso 32, e acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo, porque no Monte Sião e em Jerusalém estarão os que forem salvos, como o Senhor prometeu, e entre os sobreviventes, aqueles que o Senhor chamar. E esse verso 32, ele está atrelado ao verso 23, da promessa da chuva temporã e da chuva serôdia, a promessa de restauração física, a promessa de restauração espiritual. Então, o profeta, ele descreve um evento literal que acontecia naquele tempo, da chuva temporã e serôdia, e agora o profeta ou os profetas vão fazer uso dessa linguagem para descrever a ação do Espírito na vida daqueles que buscam a Deus, no coração daqueles que há o genuíno arrependimento. Essa promessa foi feita a Israel no passado e ela é feita ao Israel do presente. Então, essa chuva ela acontece em duas fases. Agora, é importante a gente entender uma coisa, amigos. Deixa eu já colocar aqui na tela, depois eu retorno. Observe, uma coisa que é importante. Não são duas profecias. Não são duas profecias, uma referente à chuva temporã e outra referente à chuva serôdia. Não, é uma profecia apenas. É uma só profecia, que se cumpre em duas fases. Na fase da chuva temporã e na fase da chuva serôdia. Então, é um contexto profético apenas, e que se cumpre em dois momentos, ok? Então, em Atos, capítulo 2, verso 1 a 4 e verso 17 a 21, traz a descrição do cumprimento da temporã. Eu vou ler apenas o capítulo 2, apenas o verso 17 a 21, apenas para poder frisar, chamar atenção para um elemento aí, dentro desse contexto da chuva temporã. No capítulo 2 de Atos, o verso 17 a 21, o verso 1 a 4 faz a introdução do poder que eles recebem, que seria o cumprimento do dia do Pentecostes, uma festividade judaica daquele tempo, e é nesse dia que se cumpriu a chuva temporã do Espírito. Depois o verso 17 a 21 diz, e acontecerá nos últimos dias, na pregação de Pedro, no discurso de Pedro, ele trazendo à tona a descrição de Joel, capítulo 2. Por isso ele já introduz aqui no verso 17, dizendo, acontecerá nos últimos dias, diz o Senhor, que derramarei o meu espírito sobre toda a carne, vossos filhos, vossas filhas profetizarão, vossos jovens terão visões e sonharão os vossos velhos. Bom, e assim por diante, né? Depois o verso 21, e acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Então nós conhecemos, nós sabemos que aqui, nesse contexto de Atos capítulo 2, se cumpriu a primeira fase da chuva temporã, da chuva do Espírito. E agora, a segunda fase, a parte final, o que resta, o que sobra desse contexto profético da chuva do Espírito, vem para o tempo do fim. Ele é levado para o tempo do fim, tá bem? Então, nós, primeiro, já tivemos o cumprimento da primeira fase, da chuva temporã, e agora teremos o cumprimento da segunda fase, a chuva serôdia. Agora, daqui a pouco eu vou mostrar um paralelo entre Atos capítulo 2 e Apocalipse capítulo 18. A profecia revela que em breve um poder maior da chuva do Espírito será derramado sobre a igreja. Assim como a igreja de Deus recebeu a chuva temporã, observe, a igreja de Deus. Não é grupos separados, não é indivíduos que se levantam contra a igreja, não é movimentos por aí que prega contra a igreja, ou leva as pessoas ao descrédito institucional. Não,
Veja, a chuva temporã caiu sobre a igreja de Deus em Atos 2, e a chuva serôdia cairá também sobre a igreja de Deus, sobre o povo de Deus, sobre o povo remanescente de Deus no final dos tempos. O texto base aqui seria, que a gente poderia utilizar, seria o de Oséias. Oséias, primeiramente, Oséias capítulo 6. Oséias capítulo 6 e o verso 3. Oséias, livro de Oséias capítulo 6 e o verso 3 diz assim: Conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Como a alva, a sua vinda é certa, e ele descerá sobre nós como a chuva serôdia que rega a terra. E Oséias capítulo 6, verso 3 está em harmonia, por exemplo, com Apocalipse capítulo 18. Apocalipse capítulo 18, verso 1, diz assim: Depois destas coisas vi descer do céu outro anjo que tinha grande autoridade, e a terra se iluminou com a sua glória. Observe, esse é o momento em que há o cumprimento desta segunda fase da chuva serôdia. Um poder especial que reveste o povo de Deus, que reveste a igreja de Deus. E agora o mundo testifica, testemunha a glória de Deus. Mas a glória de Deus através de vidas humanas. Inclusive, o que seria essa glória de Deus? Que iluminará a terra toda. O que seria essa glória de Deus? Seria, talvez, os livros que são espalhados como folhas de outono com a verdade de Deus sobre o mundo? Seriam, talvez, os sinais da TV Novo Tempo, da Rádio Novo Tempo, espalhadas aí pelo mundo afora, no Brasil, e a TV da igreja em várias partes do mundo? Será que a glória de Deus estaria iluminando a terra através dessas coisas? Obviamente que não. Embora todas estas coisas tenham seu devido lugar na proclamação do Evangelho, no espalhamento das sementes do Evangelho, a glória de Deus que vai iluminar a terra toda tem a ver com outra coisa. Em Abacuque, primeiro, antes da gente avançar um pouco mais sobre esse assunto, em Abacuque capítulo 2, livro de Abacuque capítulo 2 diz assim, Abacuque capítulo 2, o verso 14. Você pode abrir aí, se você estiver com a sua Bíblia. Livro de Abacuque, capítulo 2, o verso 14 diz assim: Pois a terra se encherá do conhecimento da glória do Senhor, como as águas cobrem o mar. Olha só. Então a terra toda vai se encher do conhecimento da glória do Senhor. Mas que glória é essa que vai iluminar a terra toda? Que glória é essa? Essa indagação foi feita a Ellen White, e ela respondeu. No livro Testemunhos para Ministros, na página 499, ela vai dizer, perguntas, o que é a glória de Deus? Respondo, e ela responde mesmo, e ela diz, a glória de Deus é o seu caráter. É o seu caráter. Então, quer dizer que a glória de Deus que vai iluminar a terra toda nesta ocasião é o caráter de Deus resplandecendo em vidas humanas? Seria isto? Sim, notoriamente que sim. Mas eu posso lhe dar a minha palavra, a garantia de que não tem nada a ver com o famoso perfeccionismo. Não tem nada a ver. O que seria esse caráter de Deus que que iluminará a terra toda através de vidas humanas restauradas? O que seria? Lembra daquela experiência em Êxodo, capítulo 33, verso 18, quando Moisés ele pede para ver a glória de Deus? Senhor, mostra-me a tua glória. Lembra disso? Mostra-me a tua glória. Então, o texto bíblico vai dizer assim que Deus vai falar para Moisés, olha Moisés, é o seguinte, tudo bem, eu vou mostrar um pouco da minha glória. Só que você não pode ver a minha glória diretamente, porque se você olhar para a minha glória, você não vai suportá-la. Então, vamos fazer o seguinte, você vai ficar de costa para mim, vai olhar para a fenda, eu vou passar atrás de você e você vai ver apenas a sombra da minha glória. E Moisés, então, olha para a fenda, e Deus, então, passa atrás de Moisés, e apenas a sombra da glória de Deus lá na fenda
é que Moisés foi capaz de observar. Apenas a sombra e lá na fenda. Sabe que glória era essa que Moisés viu? O próprio texto responde. Lá diz que era a glória da bondade de Deus. Era a glória do amor de Deus. Percebeu? Era a glória do amor de Deus, da bondade de Deus. O que é o caráter de Deus? 1 João capítulo 4 fala, responde. Deus, ele é amor. Ele não tem, ele é amor. Ele é, então a sua essência, o seu caráter é o caráter de amor. E o que está debaixo do guarda-chuva, do caráter do amor de Deus? A bondade, a compaixão, a misericórdia, o perdão. São os atributos do caráter divino, do caráter de Deus. Por isso que Jesus, ele escreveu lá em Mateus capítulo 5, ele disse lá em Mateus 5, 48, portanto, sede vós perfeitos como vosso Pai é perfeito. Portanto, ou seja, depois de tudo que eu falei, seja então, portanto, perfeito como o Pai do céu é perfeito. Como assim? A referência, o contexto está a partir do verso, especialmente a partir da última perícope ali de Mateus capítulo 5, que é a partir do verso 43 até o 48. E ali diz assim, o contexto desse verso diz assim, amai os vossos inimigos e orai por aqueles que vos perseguem. Você percebe que o texto, o verso 48, não está retratando nenhum critério perfeccionista, como alguns pretendem afirmar por aí, mas ter como foco, ter como alvo de nossas lutas, de nossas batalhas contra o próprio eu, no amor e na bondade de Deus. Amigos, eu não estou falando desse amor que o mundo apregou por aí, não. Não é esse amor egoísta, como é o amor humano. Não é esse amor que é usado para se bonificar as piores tragédias da vida. As coisas mais aborrecíveis da vida. Hoje em dia, qualquer coisa é chamada de amor. Qualquer coisinha é chamada de amor. Até as coisas mais abomináveis. Não tem nada a ver com esse amor aí do mundo, não. Um amor inconsequente, sem compromisso com o que é, com o direito, com o que é correto, com o que é certo. Amigos, ter o caráter de Deus, o caráter, a glória de Deus refletindo através do seu povo, tem a ver com o amor de Deus. E é curioso que, enquanto Apocalipse 18, verso 1 fala da glória de Deus, da sua bondade, do seu amor, que é resplandecido pelo povo de Deus no final dos tempos, em contrapartida, nós temos Jesus em Mateus 24 falando o quê? Que o amor de muitos esfriaria no final dos tempos. Percebe o contrapeso? Sabe o que é curioso? Às vezes o diabo, às vezes Satanás, às vezes não, sempre, ele gosta, ele aprecia quando as pessoas distorcem, especialmente a ideia da imagem do caráter de Deus. Tem gente que diz assim, ser perfeito como Deus é perfeito, é parar de comer isso ou parar de beber aquilo. Uma vez alguém me indagou sobre isso, aliás, me indagou não, foi afirmativo e disse assim, ser perfeito no caráter é parar de comer tal coisa. Meu Deus, onde está escrito isso? Eu perguntei na hora. Me dê a referência. Obviamente que não existia. Tem pessoas que atribuem a ideia de perfeição em coisas externas da vida. Quando, na verdade, Deus está buscando em nós algo muito maior do que isso, está dentro do coração, da essência da alma. Amigos, o que é que levou Lúcifer à queda, transformando em Satanás? O orgulho, o egoísmo, que é a raiz, que são as raízes de todos os males da vida. O orgulho é o pai de todos os pecados. O orgulho é a raiz de todos os males existentes na sociedade. O orgulho, foi isso que levou à queda, um dos mais importantes anjos do céu, e arrastou com ele a terça parte dos seres angelicais. Essa disputa na terra entre o caráter de Satanás e o caráter de Deus, observe, quando o caráter de Deus, quando o amor de Deus, de fato, começa a ser refletido em nossa vida, porque esse é o alvo, esse é o objetivo, essa é a nossa luta. Quanto mais o amor de Deus brilha na sua vida,
mais se dilui as marcas distintivas do caráter de Satanás, que é o orgulho e o egoísmo. Você percebe o quanto esse assunto é importante? Percebe? Quanto mais o caráter de Deus, do amor de Deus, da bondade de Deus, da compaixão de Deus, da misericórdia de Deus brilha em nossa vida, menos brilha em nós o caráter de Satanás. E é por isso que Satanás gosta que a gente perca tempo em discutir outras coisas que não tem nada a ver com a essência do caráter de Deus. Em outras palavras, Mateus capítulo 5, verso 43 a 48, está dizendo assim, que nós temos que aprender a amar como Deus ama. Nós temos que lutar, nós temos que batalhar. Essa é a nossa guerra, essa é a nossa batalha. Entende? Não quer dizer que a gente vai ser perfeito como Deus, não, de forma alguma. Nem os anjos do céu são perfeitos como Deus. Qualquer ser criado que seja perfeito como Deus, ele deixa de ser criatura. Ele deixa de ser um ser criado. Mas na teologia hebraica, a ideia de perfeição é uma ação contínua, crescente, ascendente. Não é um nível, de forma alguma, não é nível. Mas tem a ver com o nosso crescimento diário. Percebe? Então, amigos, Mateus capítulo 5 está retratando a ideia de que nós temos que buscar aprender a amar como Deus ama. Buscar aprender a ter misericórdia das pessoas como Deus tem da gente. Buscar ter compaixão das pessoas como Deus tem comigo. E buscar a perdoar. Perdoar como Deus nos perdoa. Um dia eu preguei sobre isso numa determinada igreja, um irmão falou assim, pastor, e eu que achava que era difícil guardar o sábado. E eu que achava que era difícil parar de comer isso ou parar de beber aquilo. Pois é, agora você percebeu, né? Percebeu que é muito mais difícil você fazer o que Jesus disse ali em Mateus 5, aprender a amar os seus inimigos. Veja bem, você aprender a amar alguém que te odeia, que quer o teu mal. Você aprender a orar por quem persegue hostilmente você. Meu querido amigo, essa é a essência da fé. Essas são as bases da verdadeira santificação, santidade, que tem a ver com o fruto do Espírito. E esse é um pressuposto essencial, fundamental para se receber a chuva serôdia. Aliás, para receber a chuva temporã hoje. Está claro isso para você? Esse é um pressuposto essencial, fundamental hoje. Aqui já estou dando uma resposta para aqueles que perguntam, pastor, como é que eu faço para receber a chuva temporã? Como é que eu faço para me preparar para a chuva serôdia? Já estou dando um pressuposto. Lutar contra o próprio eu, negar o próprio eu, carregar a sua cruz. Por isso que o caminho é estreito. É fácil, amigos, relativamente é fácil guardar o sábado. Relativamente é fácil mudar a maneira de se vestir. Relativamente é muito fácil você parar de comer isso ou beber aquilo. É relativamente muito fácil. Mas o difícil é você lutar contra um inimigo feroz, terrível, terrível. E não é o diabo. É pior do que o diabo. É você. Está lá no espelho, se olhe lá e você vai ver o inimigo pior e mais difícil de ser enfrentado. Lutar contra o próprio eu, lutar contra o orgulho, lutar contra o egoísmo, lutar com esse homem mau, essa mulher má que existe dentro. Este é o seu mais difícil inimigo a ser derrotado, dia após dia, momento a cada momento. Vencer o orgulho ou lutar contra o orgulho é uma batalha cruel, dificílima. Você percebe? Está claro para você isto? Esse é um pressuposto, é um dos pressupostos para entender como é importante nos preparar para receber a chuva temporã e também a serôdia. Então, a chuva serôdia, um dia alguém falou assim, quem vai receber a chuva serôdia é somente quem for perfeito. Onde está escrito isso? O que se requer na profecia não é a perfeição, mas perseverança,
luta, lágrimas, se for preciso, rasgar as vestes da alma diante de Deus, reconhecer quem de fato nós somos, miseráveis diante de Deus. É isso que requer a profecia, o que requer o Espírito Santo. Hã? A prova, mas pastor, como é que eu tenho certeza disso? A prova de que você não tem que ser perfeito como alguns apregoam por aí, como alguns ensinam por aí. Não é o perfeccionismo que vai lhe condicionar a receber a chuva serôdia, não. A prova disso é que em Mateus 25, quando fala das 10 virgens, lá diz assim que todas as 10 falharam, todas as 10 adormeceram. Está lá, no capítulo 25. Tanto as virgens prudentes quanto as virgens loucas, todas falharam. Todas elas adormeceram. Então, a condição para receber a chuva serôdia não é o perfeccionismo, mas a perseverança, a luta constante, reconhecer a miséria de homem e mulher que nós somos diante de Deus. Como diz o próprio profeta, como trapos de imundície. Jesus vai nos redimir pela sua misericórdia. Jesus, ele vai salvar você e eu pela bondade dele, porque a gente não merece. Não somos dignos, nem mesmo de lavar os seus pés. A única coisa que merecemos de fato é a dor e o sofrimento e a morte, é a única coisa que merecemos, mas Deus nos poupou disso. Ele nos retirou da fila da perdição e nos colocou da fila da redenção. Pelo seu mérito, pela sua bondade, pela sua grandeza, pela sua misericórdia. Por isso que nós temos que agradecer todos os dias. Senhor, obrigado. Obrigado por nunca ter desistido de mim. Obrigado por nunca ter me abandonado. Obrigado por lutar com esse coração teimoso aqui, ó. Obrigado por não ter pego esse planeta e jogado ele nos confins do universo. Obrigado, Senhor. Amigos, Mateus capítulo 25 é uma evidência, é uma prova de que é os perseverantes, os que lutam dia após dia. Mas como assim, pastor? Eu não entendi. Deixa eu explicar melhor para você. Qual é a diferença das virgens prudentes das virgens loucas? A diferença, observe lá no texto, a diferença é que as virgens prudentes, elas ainda tinham um pouco do azeite. Elas ainda tinham um pouco da unção do Espírito. Sabe por quê? Embora tenham adormecido, embora tenham vivido em languidez espiritual, mas elas não desistiram, elas continuaram batalhando, elas continuaram perseverando. Deixa eu explicar melhor. Por exemplo, você às vezes não tem vontade de ler a Bíblia, é verdade ou não é? Seja franco com você mesmo. Seja honesto com você mesmo. De vez em quando, eu sou pastor, tenho paixão de ler, de estudar, de pesquisar, eu gosto disso, faz parte de mim isso. Mas tem dia que eu não estou com vontade de ler a Bíblia. Tem dia que eu, pastor Gilberto Tais, não está com vontade de ler a Bíblia. Sabe o que eu faço, amigos? Sabe o que eu faço? Eu me olho no espelho, olho bem no fundo dos meus olhos e digo assim: ei, camarada, é o seguinte, quem manda aqui não é você, não. Quem manda aqui é o Espírito de Deus. Entendeu, caba? Entendeu, camarada? Entendeu, meu jovem? Amigos, o fato de você não sentir vontade, às vezes, de ler a Bíblia, não significa que você não deva ler. O fato de você, às vezes, não ter vontade de orar, não significa que você não deva orar. O fato de você não sentir vontade, às vezes, de ir para a igreja, não significa que você não deva ir. O fato de você não sentir vontade de devolver o que pertence a Deus nos dízimos, nas ofertas, a sua fidelidade financeira, não significa que você não deva ser fiel. Tem uma declaração de Ellen White que ela diz assim, que devemos fazer o certo por ser o certo. Não é porque você sente vontade para fazer, não. Tem que fazer o certo por ser o certo e deixa as consequências com Deus. É por isso que existe a palavra perseverança. Tipo, eu não estou com vontade de ler a Bíblia, mas eu não vou colocar as rédeas da minha vida nas mãos da minha falta de vontade de ler.
Eu não vou pegar as rédeas da minha vida e colocar nas mãos da minha falta de vontade de orar. Não estou com vontade de ler a Bíblia, é agora que eu tenho que ler. É agora que você tem que ignorar o seu próprio eu. É agora que você tem que renunciar a si mesmo. É agora que você tem que carregar a sua cruz. E é por isso que as virgens prudentes, embora adormecidas, com problemas, com dificuldades espirituais, com sofrimento e angústia, mesmo com tanta fraqueza espiritual, mesmo assim não desistiram, foram perseverantes, não se deixaram ser vencidas pelo próprio eu. Enquanto a gente viver aqui nessa terra, a gente vai passar por situações assim. Quem dera se existisse um estabilizador da vida espiritual para manter estabilizado. Não existe. O que existe é luta, amigos. O que existe é arregaçar as mangas e entrar nessa guerra para ser vitorioso, porque a vitória já foi concedida por Cristo. Você entende agora o que significa a palavra perseverança? Até Jesus passou por um momento assim na vida, quando humano. Como assim, pastor? Lembra lá no Getsemane, quando ele diz, Pai, se possível for, afasta de mim esse cálice. Se possível for, afasta de mim esse cálice. Até Jesus sentiu o drama, o peso da pressão da humanidade que existia nele. Mas o que fez toda a diferença, sabe o que foi? É quando ele disse assim, mas que se cumpra a tua vontade. Ou seja, por amor a mim e por amor a você, Jesus negou a si mesmo. Por amor a mim e a você, Jesus superou os obstáculos e perseverou por mim e por você. Deixa eu contar um testemunho. Vou contar um pecado, tá bem? Um testemunho. Sabe o que aconteceu comigo uma vez? Uma vez, era umas 3 horas da tarde, aquele sol que vocês conhecem do Ceará, não preciso nem explicar, né? Você já conhece muito bem o sol do Ceará. Era 3 horas da tarde. E eu fui fazer uma visita. Fui visitar uma irmã que estava afastada da igreja já há um bom tempo. E quando eu cheguei lá, eu então comecei a conversar, a dialogar e fazer o apelo para ela, para retornar para Cristo, retornar para a igreja. Né? E 2 perguntas que ela me fez, e que eu acho que vai ser importante você saber. A primeira pergunta que ela me fez foi a seguinte: pastor, o que eu vou fazer na igreja se eu não sinto vontade de estar lá? Ela me fez essa pergunta. O que eu vou fazer na igreja se eu não sinto vontade de estar na igreja? E eu disse assim para ela, minha irmã, olha o que eu disse para ela. Eu falei assim para ela, minha irmã, você acha, olha só o que eu perguntei para ela, você acha que eu estava morrendo de vontade de vir aqui visitar você? E ela regalou o olho e ficou atônita, em silêncio. Então eu continuei, expliquei a minha fala, justifiquei a minha fala. Irmã, a vontade da minha carne, sabe qual era? A vontade da minha carne é estar na minha casa agora, deitado na minha cama, debaixo de um ar-condicionado, embora eu não tenha, naquele tempo eu não tinha mesmo, embora eu não tenha, mas era a vontade da minha carne, estar na minha casa, deitado na minha cama, debaixo do ar-condicionado, comendo a pipoquinha, assistindo um filmezinho na TV. Esta era a vontade da carne. Mas sabe o que eu fiz, irmã? Eu renunciei à minha carne. Eu renunciei o meu eu. Eu carreguei a minha cruz. Sabe por quê? Porque eu escolhi fazer o certo por ser o certo. E não porque a vontade era favorável ou não era favorável. Eu vim aqui porque existia algo muito mais importante do que seguir a carne. É de fazer um apelo ao seu coração. Aí depois ela fez uma segunda pergunta. Ela perguntou assim, mas pastor, será que se eu for para a igreja não sentindo vontade de estar lá, Deus vai aceitar eu estar lá sem vontade? Aí eu respondi para ela de novo. Eu falei assim, minha irmã, é aí
que Deus lá do céu vai vibrar contigo. Sabe por que ele vai vibrar contigo? Porque ele vai ler o seu coração, vai perceber o conflito, a luta, a batalha, vai perceber que você está assim numa contramão, numa imensa avenida, numa contramão, contra os sentimentos, contra os desejos do coração, contra a falta de vontade de estar na igreja, e mesmo assim você se levantou, foi perseverante e foi por saber que é o certo. Por necessidade. Amigos, nem sempre a gente fará as coisas por gosto, por vontade. Muitas das vezes faremos por necessidade. E Deus não despreza quando a gente enfrenta tudo, inclusive o seu pior inimigo, o seu eu. Quando você enfrenta a falta de vontade, quando você enfrenta a frieza do coração carnal, você enfrenta por amor a Deus, você enfrenta por necessidade espiritual. Isto é ser perseverante. Isto é perseverança. Por isso que em Apocalipse capítulo 3, verso 10, diz o que lá? Lá diz assim que, como guardaste a palavra da minha perseverança, eu te guardarei da hora da provação que há de cair sobre o mundo todo. Como você foi perseverante, então, eu vou conceder um poder especial sobre a sua vida. Por isso que João, capítulo 14, verso 12 de Apocalipse, vai descrever os remidos. Aqui está a paciência, a perseverança dos santos. Aqui está a perseverança dos santos, os que guardam os mandamentos de Deus. Em outras palavras, você só estará no céu porque na terra você foi perseverante. E a palavra perseverança significa que não foi fácil. Foi difícil. E muitas das vezes a batalha foi sangrenta. Mas sabe o que é importante nisso? Como as virgens da parábola, é que você foi perseverante. Está na hora, meu querido, de arregaçar as mangas e entrar nesta guerra para tomar posse daquilo que já foi lhe concedido no sangue do Cordeiro. Percebe? Não desista. Se levante, como diz lá em Salomão, lá em Provérbios 24, meu justo pode até cair 7 vezes, mas ele vai se levantar. Ele vai perseverar. Essa é a ideia de Salomão, ele vai perseverar. Ele não vai se dar por vencido. Vencer uma guerra não significa perder a batalha. E Deus será contigo. Escolha ser vitorioso. Escolha ser perseverante, porque perseverança é uma escolha, não é sorte. Perseverança é uma escolha. Então escolha ser perseverante. Busque todos os dias o poder de Deus. Busque todos os dias a graça e o poder do Espírito Santo sobre a sua vida. Busque todos os dias. Abacuque, então, ele reitera o pensamento já expresso lá em Isaías capítulo 11, verso 9. Quando fala da destruição da Babilônia, ele está tipificando a destruição de todos os ímpios no dia final com o triunfo da verdade. Então, é uma mensagem que tem relevância para os dias finais da história, onde a verdade de Deus, a bandeira da verdade de Deus será levantada mais alto que a bandeira da mentira. E assim como no passado, Babilônia, ela foi destruída porque rejeitou e perseguiu a verdade de Deus, ou o povo de Deus, aprisionou o povo de Deus. No futuro, amigos, no futuro, a Babilônia espiritual será novamente, agora num contexto espiritual muito mais amplo, será derrotado. E o povo de Deus novamente será vitorioso. Vitorioso. Aliás, esse filme a gente já conhece o fim dele desde o princípio. Não é verdade? Não sei se já aconteceu contigo, você assistiu um filme, um determinado filme. Agora, uma outra pessoa que está assistindo. E no meio do filme, ela está ali desesperada por conta de um ocorrido no meio do filme. E você observa a cena do desespero da pessoa que está assistindo. Aí, de repente, você olha para ela e fala assim, ei, por que você está assim exasperada? Por quê? Por que você está temerosa? Ah, por causa disso e disso. Não, fique tranquila, fique em paz. No final, tudo vai ser diferente. Como é que você sabe? Porque eu já conheço o filme. Então, meus irmãos, nós já conhecemos esse filme, dessa guerra entre o bem e o mal. Nós já conhecemos o fim dele desde o princípio. Nós já sabemos o que vai acontecer no final. E sabemos que o final será glorioso. Então, como eu disse, arregace as mangas
e entre nessa batalha para ser mais que vencedor no sangue do Cordeiro. Tá bem? No sangue do Cordeiro. Então, deixa eu ir para os finalmente, porque o meu tempo já está acabando, né? Deixa eu fazer um rápido paralelo entre Atos 2 e Apocalipse capítulo 18. Por exemplo, no capítulo 2 de Atos, capítulo 2, verso 4, fala do poder especial. No capítulo 18, verso 1 de Apocalipse, fala também do poder especial. Vocês estão vendo aí a minha imagem? Isso, joguei de novo aqui, parece que tinha saído, né? Então, no capítulo 2 de Atos, verso 4, fala desse poder especial. E no capítulo 18, verso 1, também fala do poder especial. No capítulo 2, verso 14 de Atos, fala da pregação em renovado poder. E no capítulo 18 de Apocalipse, verso 2, também fala da pregação em renovado poder. No capítulo 2, verso 37 a 41 de Atos, fala de conversões de pessoas aos milhares. E no capítulo 18, verso 4 de Apocalipse, fala de conversões de pessoas aos milhões. Aos milhões. Qual a diferença do capítulo 2 para o capítulo 18? A diferença é que a intensidade do poder do Espírito no capítulo 18 será muito maior, muito mais abrangente. Essa é a diferença. Essa é a diferença, amigos. Bom, rapidamente, deixa eu falar sobre os objetivos da chuva serôdia. Eu vou passar rápido isso aqui, tá bem? Primeiro, objetivo primário, confirmar o verdadeiro remanescente de Deus e desmascarar de vez a contrafação. O poder de Deus especial sobre a igreja, sobre o povo, primeiro, é para confirmar o verdadeiro remanescente de Deus. E o verdadeiro remanescente de Deus não são grupos isolados, não são pessoas aí individuais pregando uma mensagem diferente da igreja remanescente. Ellen White diversas vezes escreveu: Deus está com a sua igreja. E ela também escreveu que Deus não revela porções da sua verdade para grupos separados do corpo da sua igreja. Atentem a isto, povo de Deus. Segundo, dar poder adicional à mensagem do terceiro anjo. Se você observar, as 3 mensagens angélicas, a primeira mensagem ela é proclamada com grande poder, com grande voz. A segunda, ela não é proclamada com grande voz. E a terceira é proclamada com grande voz. O que acontece com a segunda mensagem? Que apresenta a mensagem de Deus de maneira tão acanhada espiritualmente. Por isso que no capítulo 18, o anjo ele retorna para dar poder à mensagem que foi proclamada com pouca voz, ou com voz nenhuma, com poder nenhum. Está no capítulo 18, verso 2. E essa mensagem, então, é proclamada novamente com grande poder agora, com grande voz. As 3 mensagens angélicas, em especial a segunda, é proclamada com grande voz, com a chuva serôdia. Terceiro, preparar a colheita final, chamando os sinceros que estão em Babilônia. Esse é o propósito da chuva serôdia também. E o quarto, preparar o remanescente para o tempo de angústia. Olha, escuta o que eu vou dizer. Só receberá a chuva serôdia quem receber a chuva temporã. Só receberá a plenitude de um poder maior aqueles que já receberam o poder menor. A chuva serôdia não virá para converter ninguém. A chuva serôdia não virá para converter a igreja. A chuva serôdia virá para confirmar os perseverantes, como eu já explorei, já esclareci. Para confirmar a fé dos que foram perseverantes, os que nunca desistiram, os que lutaram bravamente. Quinto, a chuva serôdia virá para unir a igreja num amplo movimento de reavivamento e reforma. Um reavivamento e reforma que já começou e que vai ser crescente. E que vai ser crescente até chegar no seu clímax, no seu apogeu. E as condições finais, agora eu termino com isto. As condições finais para receber a chuva serôdia. Primeira condição, ter recebido a chuva temporã. É necessário ter recebido a chuva temporã. Ellen White escreveu que podemos estar certos de que, quando o Espírito Santo for derramado, os que não receberam nem apreciaram a chuva temporã não verão nem compreenderão o valor da chuva serôdia. Está em Testemunhos para Ministros, página 399. Segundo, sentir necessidade do Espírito e orar por ele. É necessário sentir a necessidade, sentir sede e fome do Espírito e orar constantemente, todos os dias: Senhor, derrama teu Espírito
sobre a minha vida. Por favor. Está ali no livro de Testemunhos Celados, volume 3, na página 212. Terceiro, pedir o poder do Espírito Santo para partilhar. Para partilhar. Olha o que diz o Serviço Cristão, página 252. Cada obreiro devia fazer sua petição diária pelo batismo do Espírito Santo. Está em Atos dos Apóstolos, página 50. Agora, Serviço Cristão, página 252. O Espírito Santo será derramado sobre todos quantos pedem o pão da vida para dar aos outros. Envolvimento missionário, envolvimento com a obra de Deus, envolvimento com o projeto missionário de Deus aqui na Terra. Quarto, buscar pureza de coração. Olha o que diz, livro Evangelismo, página 702. A chuva serôdia há de vir, e a bênção de Deus encherá toda a alma que estiver purificada da contaminação do mundo. Depois, a quinta condição, eliminar as discórdias e os desentendimentos que existem entre o povo de Deus. Eliminar a discórdia. Se você tem discórdia com alguém, se você é desentendido com alguém, está na hora de você negar a si mesmo. Está na hora de você carregar a sua cruz, ir lá e se entender com seu irmão. Olha o que Ellen White escreveu no livro Desejar de Todas as Nações, página 616. Tirem os cristãos do meio deles as dissensões e entreguem-se a si mesmos a Deus para a salvação dos perdidos. Peçam a bênção com fé, e ela há de vir. Sexta condição, renunciar ao eu, renunciar ao egoísmo. Olha o que diz Ellen White. Nada é tão ofensivo a Deus, nem tão perigoso para a alma humana como o orgulho e a presunção. De todos os pecados, é o que menos esperança incute e o mais irremediável. Lembra que eu comentei sobre o orgulho no começo? Que é a raiz de todo e qualquer pecado, que é a essência de todo o mal existente na Terra, é o alicerce da queda de Satanás. Você entende isso, amigo? Veja, vou repetir o que eu já falei, quando o amor de Deus se torna abundante em nossa vida, quanto mais o amor de Deus cresce em nossa vida, menos ou mais se dilui as características, as marcas distintivas do caráter de Satanás de nós, que é o orgulho. Mais se dilui. Quanto mais o amor de Deus brilha em nossa vida, menos poder e força o orgulho tem sobre você, das marcas do caráter de Satanás. Viu? Então, aqueles que não crescem no amor e na bondade de Deus, aqueles que não crescem no fruto do Espírito, aqueles que não têm sede e fome de ter o perdão como essência da sua vida, aquele que não sente sede e fome de lutar com Deus, Senhor, me ajuda a ser misericordioso, me ajuda a ter compaixão como o Senhor tem, me ajuda a aprender a amar como o Senhor ama. Aqueles que não têm sede nem fome disso, estão, na verdade, colocando uma fonte para carregar a bateria do orgulho na própria alma. E depois, sétimo, estar disposto a ser usado e guiado pelo Espírito Santo. Veja o que diz Parábolas de Jesus, página 411. O Espírito trabalha no coração do homem de acordo com seu desejo e consentimento, nele implantando natureza nova. Nova. É de acordo com a sua perseverança, da sua luta. E, por fim, buscar consagração. No livro Serviço Cristão, página 253, fala sobre a necessidade. Inclusive, ela afirma, quando tivermos uma consagração completa de todo o coração a serviço de Cristo, Deus reconhecerá esse fato mediante um derramamento sem medida de seu Espírito. Mas isso não acontecerá enquanto a maior parte dos membros da igreja não forem cooperadores de Deus. Cooperadores de Deus. E eu quero concluir. Quer dizer, eu não quero concluir, mas eu preciso concluir. E eu quero concluir dizendo o seguinte para vocês, amigos. O que é a gente sem Deus? O que é você sem Deus? Você já parou para refletir, para pensar, para analisar a desgraça que é a vida sem Deus, sem Cristo, sem o perdão de Deus, sem a misericórdia de Deus? Pois é, só que tem um detalhe. Quem se perder
Quem se levantar na segunda ressurreição, só se levantará na segunda ressurreição porque não teve sede nem fome da justiça de Deus aqui. Porque rejeitou com seus atos, não com as palavras, rejeitou o perdão de Deus, com seus atos, com as suas escolhas erradas. Como eu sempre digo, o futuro, escuta bem o que eu vou dizer, o futuro não é amanhã. O futuro não é o próximo mês. O futuro não é o ano que vem. O futuro é o presente. Como assim? O futuro é o presente, sabe por quê? Porque as escolhas que eu faço agora é que vão colocar os tijolos do alicerce do meu futuro. São as escolhas e decisões que eu faço agora, no hoje, que determinam como será o meu futuro. Por isso que o futuro não é amanhã. O futuro é agora. Porque depende das escolhas e decisões que eu faço agora. E qual vai ser a sua escolha? Qual será a sua decisão, meu querido? Qual será? Que Deus maravilhoso é esse que ouve, se inclina para ouvir o nosso clamor. Que dá oportunidades constantes. Se você se voltar a Ele agora, pedindo perdão, rasgando as vestes do seu coração, reconhecendo diante dele, Senhor, me perdoe pelo orgulho que existe dentro desse coração mau que eu tenho. Me perdoe, Senhor, por favor. Lava-me com teu sangue precioso, derrama teu Santo Espírito sobre a minha vida, para que ele me ajude a continuar olhando para o céu com paixão no coração e com brilho nos olhos. Quem é você diante de Deus? Quem somos nós diante de Deus? Somos nada, somos apenas pó. Apenas pó. Mas Deus nos deu um valor inestimável, infinito. Veja, Deus nos deu um valor infinito, infinito, quando morreu na cruz por você. Pensa bem, o Deus infinito, dando a sua vida infinita por um miserável igual eu, Gilberto Tais. Um miserável igual eu. Um miserável como eu. Que Deus é esse? E quando esse Deus infinito, com a sua vida infinita, deu a sua vida por um miserável como eu, ele estava dizendo para mim que para ele eu tenho valor infinito. E você tem um valor infinito. E é verdade, sabe por quê? Se você não for para o céu, sabe o que vai acontecer? Vai ser uma tragédia infinita. Sabe por quê? Porque ninguém é substituível para Deus. Olhe para o seu dedo, a sua impressão digital. Não existe outro igual a você. No coração de Deus não existe outro. Se você não for para o céu, vai ser um vazio eterno, infinito no coração de Deus. A sua ausência. Porque você acha que ele foi capaz de abandonar tudo, deixar tudo. A ponto de dar a vida, doar a vida, se angustiar, sofrer, padecer como um bandido. Que amor é esse, gente? Que grandeza de um Deus extraordinário é esse? Amigos, não perca isso por nada dessa vida. Não perca por nada dessa vida. Olha, tem uma declaração de Ellen White que ela diz assim, ó, escuta o que eu vou dizer. Escute. Se você perdeu tudo até agora, acorda. Acorda agora para o que eu vou dizer agora, nesse momento. Escute. Olha o que Ellen White escreveu. Quando a gente chegar no céu, quando a gente chegar lá no céu e começar a observar tudo aquilo ao nosso redor, a gente vai sentir vergonha. A gente vai sentir vergonha de nós mesmos. Nós vamos sentir vergonha de nós mesmos. Sabe por quê? Ela diz vergonha por achar que lá na Terra estava fazendo muito para chegar lá. É isso mesmo. Eu termino dizendo o seguinte, amigos, vou dizer duas frases que eu gosto sempre de dizer. Sempre, sempre, sempre. Muita gente já ouviu eu falar isso nas minhas lives aí no canal no YouTube. Grava o que eu vou dizer, escreva na sua Bíblia. Se Deus e a sua vontade forem prioridades em sua vida, você será prioridade na vida de Deus.
E por fim, se nada nessa vida der certo, imagine, tudo deu errado, tudo deu errado. Se nada nesta vida der certo, mas você for para o céu, então, meu querido, na verdade, tudo deu certo. Tudo deu certo. Então fique firme. Fique firme ao lado de Cristo. Fique firme ao lado da verdade. Fique firme ao lado desse Deus maravilhoso, tá bem? Eu vou encerrar aqui. Se eu deixar, eu passo a noite falando, que eu gosto de falar. Eu vou estar orando por vocês, vou estar orando por esse campo, vou estar orando por todos nós. Oremos uns pelos outros. Ore por mim também, eu preciso. Eu também sou ser humano. Eu também sou falho e eu preciso muito de oração como você. Tá bem? E eu quero fazer uma oração agora. Uma oração agora, porque já vamos encerrar aí, provavelmente, mas eu quero deixar essa minha súplica aí no seu coração, no coração de Deus também. Vamos orar? Querido Deus, primeira coisa que queremos dizer ao Senhor agora é que somos muito gratos. Gratos pela nossa existência. Obrigado, Senhor. Obrigado, Pai querido. Obrigado por nos trazer à existência, por permitir que a gente faça parte dessa história. A gente poderia não existir. Outro, entre milhares e milhões ali de espermatozoides, poderiam ter chegado à frente. Nós estávamos ali. A nós é que foi dada, ofertado, doada a vida, e nós estamos aqui. Obrigado, Senhor, por nos trazer à existência. Obrigado. E a segunda gratidão é pelo que Cristo fez por nós na cruz do Calvário. Por ter nos concedido um valor eterno, infinito, com a sua vida eterna e infinita. Obrigado, querido Deus. E a segunda coisa que queremos dizer é pedir perdão. Mais uma vez, Senhor, nos perdoe pela arrogância, nos perdoe pela prepotência do coração, nos perdoe, Senhor, pela doença do orgulho. Perdoa-nos, por favor, Senhor. Livra-nos, liberta-nos desse vírus, dessa doença. Nos perdoa, Senhor, por favor. Nos ajude a aprender a amar como o Senhor ama. Nos ajude a aprender a ter misericórdia, compaixão e perdoar como o Senhor. Nos ajuda, Senhor, a refletir o teu caráter. Sabemos que não podemos ser iguais ao modelo, mas podemos copiar o modelo. Então, derrama teu Espírito sobre a nossa vida. E nos ajuda, Senhor, a sermos melhores do que temos sido até aqui. Tenha compaixão da gente, por favor. Obrigado por tudo, Pai querido. Abençoa a nossa família, derrama teu Santo Espírito sobre nós e prepara-nos para receber a chuva serôdia. Salva a nossa família, salva os nossos filhos. Desperta, reaviva a tua igreja, a começar por mim. Tenha misericórdia de nós, Pai querido. Por favor, nós suplicamos por misericórdia, Senhor. Especialmente por aqueles que não assistiram essa live, especialmente por aqueles que estão afastados, longe da tua graça. Alcança o coração desses, traga-os até nós, ou nos leve até eles, para que eles também sejam enriquecidos com essas promessas tão maravilhosas. Obrigado pela esperança que o Senhor coloca no nosso coração. Nós não vamos desistir nunca, Senhor. Nós vamos continuar lutando, batalhando, perseverando. E nós pedimos a tua ajuda para sermos mais que vencedores no sangue do Cordeiro. E é para a tua honra e glória que suplicamos sempre, 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 Senhor, no mérito do poderoso Jesus Cristo. Amém, 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 Senhor. Amém. Amém. Obrigada, pastor.